Troque a pergunta que talvez muitas vezes você faz com a metodologia que vai transformar a minha vida agora, qual é a metodologia que eu preciso fazer agora, qual que é a metodologia do momento. Começa a mudar agora a pergunta, que é o quê? Quais são os princípios? Qual é o princípio que eu preciso agora aplicar? Quais são os princípios aplicados? Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui. E hoje, nesse vídeo, eu quero estar falando para você um erro que qualquer cristão pode cometer quando você começar a seguir uma metodologia. A metodologia é muito importante, né? Nós falamos aqui sobre desenvolvimento pessoal, nós falamos sobre o princípio da Bíblia, mas existe um erro que muitas vezes nós cometemos quando somos cristãos e estamos ali se desenvolvendo, querendo se desenvolver, e o cristão precisa se desenvolver. Eu deixo aqui o meu alerta para isso. Nós precisamos desenvolver para poder buscar aquilo que Deus já nos prometeu, para realmente estar apto para poder receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, preparou já para as nossas vidas, já está pronto para a tua vida, mas talvez você ainda não esteja pronto. Mas existe um erro que é muito comum disso acontecer no meio cristão, e aqui eu quero te falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você imagine comigo a diferença de um mapa e de uma bússola. Aqui eu acredito que essa analogia ela é muito peculiar, porque tanto um quanto o outro, eles podem te dar esse caminho, né? Se os dois mostram o caminho, porque você nunca pode substituir uma coisa por outra ou confundir uma coisa com outra. Qual que é a importância de você entender isso hoje? Exatamente é aí que entra um dos maiores erros que o cristão comete. São ferramentas, e ferramentas elas ajudam muito no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, mas nunca pode ocupar o lugar dos princípios. E aqui eu falo porque assim, uma das coisas que nós precisamos compreender é que dentro da metodologia, ela é como se fosse, quando eu falo aqui sobre a bússola e o mapa é a metodologia e a bússola é os princípios. Entende que o mapa ele vai te dar uma noção real de como, da onde você chega. É importante porque assim, quando você olha no mapa, o mapa ele está inteiro, ele está pronto. Você sabe de onde você está saindo, você sabe para onde você vai ir, você olha, você sabe onde você vai ter que virar, você sabe onde vai ter que ir reto, quanto tempo você vai ter que levar reto. Nota que a sensação de segurança que nos dá é muito forte. Sabe quando você está com o mapa na mão, a sensação de que você pode, de você estar no controle da situação, entende? Ele te passa uma segurança, ou uma falsa segurança de que você agora você pode fazer. Diferente da bússola. Só que olha a diferença de quando da importância de você ter os dois, porque enquanto o mapa ele te dá isso tudo, só que se você for ver na Bíblia, existem momentos em que Deus ele traz sim um mapa, que aqui nós estamos falando aqui sobre um método para cada pessoa, ele traz. Ele não é um mapa específico para todo mundo, ele é um mapa para a tua vida, para aquele momento, para aquela pessoa, para aquela situação. Nota que quando o apóstolo Paulo manda uma carta para cada igreja, você vai ver que não são necessariamente as mesmas direções, os mesmos direcionamentos que ele dá para cada igreja. Você vai ver ele escrevendo uma igreja para Filadélfia, uma carta para Filadélfia, uma carta para Tessalonicense, uma carta para Éfeso, e você vai ver que são direções um pouco diferentes. Você vai ver de Coríntio, né, onde ele fala das vestes, da conduta, de um povo que tinha muito ali, muito mover do Espírito Santo, mas era um povo muito depravado. Mas no que ele se define? O que todas essas cartas, você vai ver que são diferentes, mapas que ele dá para cada um, o que eles devem fazer, porém, o que é o mesmo? O princípio é o mesmo. A fundamentação é a mesma. Então, a bússola é a capacidade de você entender que você está indo para o lugar certo, porque imagina, o mapa ele é muito peculiar para um momento, para um determinado momento, mas ele não vai dar para você usar ele em todos os momentos. Um exemplo do que serviria um mapa no meio de uma floresta, do que serviria um mapa no meio de um alto mar. Você não consegue saber, foi tá bom, vira onde? Onde eu faço a curva aqui? Agora com a bússola, não. Com a bússola, se ela está apontando para lá e você está indo para cá, você já sabe que você está indo para o lugar errado. Agora, o mais importante não é que eu não estou aqui para falar para você que você tem que deixar, não viver, deixar o mapa quieto, que o mapa não é importante. Não, o mapa ele é importante no tempo oportuno, no tempo certo. E aqui eu quero falar para você por quê? Porque isso pode estar te gerando muitas dores, porque é uma das coisas que a gente não percebe, que o momento em que a gente entra numa metodologia, a gente pode estar entrando também num campo minado se você não tiver essa mentalidade de entender de quem que você está dependendo. Porque quando você está com o mapa na mão, como você está com uma sensação de controle muito grande, com uma sensação de você estar
seguro ali, porque agora você está com o mapa na mão, você começa a colocar a dependência naquilo que está na tua mão. A depender daquilo que você está vendo, daquilo que você consegue discernir. E isso é muito complicado, porque a gente sabe na mão de quem deve estar a nossa dependência. E é muito peculiar eu falar isso para você, porque assim, como cristão, a gente acaba tendo que. Muitos de nós fazemos 80, ou é 8 a 80. Tipo, a dependência para ele eu não vou fazer nada, eu vou depender de Deus, eu coloco na mão dele, deixa Deus fazer do jeito que ele quer. Cara, eu tô descansando em Deus, eu tô esperando em Deus. E aí fica num lugar onde tudo depende de Deus. Entenda uma coisa, eu sou muito contra esse tipo de postura, porque eu não vejo isso na Bíblia. Em todo momento, Deus vai mostrar que existe uma responsabilidade do ser humano nas suas decisões, nas suas escolhas. Só que ao mesmo tempo, ir para um outro lado, onde tudo depende de você, onde todo o seu esforço é empenhado, e que se você não se esforçar, você não vai ter resultado, também é muito perigoso. Então entende que o equilíbrio de estar tanto com o mapa como com a bússola, ele é muito importante, porque o mapa ele pode te dar umas direções para andar nessa vida aqui, para andar em alguns momentos determinados. É importante você ter convicção e segurança daquilo que você está fazendo, mas ao mesmo tempo é importante você consultar a bússola, que são os princípios, para saber se aquilo que você está fazendo de fato está te levando lá, porque em algum momento você pode se perder. E aí é que entra a importância de você a todo momento se questionar. A minha confiança está em quem? A minha confiança está naquilo que eu estou fazendo, na minha capacidade, na minha performance, ou está realmente naquele que está me direcionando, que a todo momento eu vou para um lugar onde eu me coloco à disposição de Deus, eu falo para Deus, Deus, eu tô fazendo a minha parte, eu estou me esforçando aqui, mas é isso que o Senhor tem, é exatamente isso, é consultar a bússola, será que os princípios que eu estou vivendo é esse? Será que é por aqui? Porque entende que quando você está muito seguro, e principalmente quando as coisas estão saindo segundo aquilo que você acha que deveria sair, segundo aquilo que você idealizou, é muito perigoso esse momento. Sabe por quê? Porque você começa a não consultar mais a bússola. Porque a partir do momento que você está indo para o caminho, que você tem convicção que ali é o certo, você para de olhar para a bússola para ver se você realmente está indo para aquele lugar, ou se você se desviou, se perdeu em alguma rota. Porque o mapa, diferente da bússola que vai continuar apontando para um lugar, o mapa, ele não vai falar se você errou um trajetório. Ele não vai falar, vamos dizer, você está andando sete quarteirão para frente. Aí você imagina você com mais uma pessoa e você está contando, foi 1, 2, aí você passa o terceiro, quarto, no quinto, falei, esse é o quinto, né? É o quinto quarteirão? É o quinto. Bom, eu acho que ou é o sexto já. Não, é o quinto, né? Passou 1, 4, 6. Não, acho que é o quinto. Você vai voltar tudo? Você não vai voltar. Você vai ficar com aquilo que você acha. Percebe como entra dúvida? Foi, esse aqui é o quinto ou é o sexto? Porque lá até né, comentou, e aí vai ficando aquela dúvida. Nota que na nossa vida muitas vezes é assim. Será que é isso mesmo que Deus falou? Será que é isso mesmo que eu tenho que ir? Será que é para ali que eu tenho que ir? Será que eu estou certo nessas decisões? Entende como isso muitas vezes acaba deixando a gente confuso, e é nesse momento de confusão que quando você entra nesse momento e não vai para a bússola, porque na bússola vai te falar se você está indo para o caminho certo ou não. Será que eu virei errado? Falei, deixa eu ver na bússola aqui. Não, a bússola está falando que está indo no caminho certo. Não, então vamos continuar. Se você tiver passado duas, talvez ele vai apontar que você deu uma desviadinha. Falei, não, acho que tem que virar para lá. Porque aqui, né, aqui não vai para cá mesmo. Então, nota que você começa a ter direcionamento. Então, quando você vai para os princípios ele vai começar a te direcionar. E aquilo não está na tua dependência, porque não tem como. Você está ali à mercê. Como eu falei, no alto mar, não tem como você saber. Porque em algum momento, você imagina que se você estiver indo para um lugar na onde você vai passar por cidade, você vai passar por mata e você vai passar por rio, e a nossa vida, você sabe que muitas vezes é assim, tem momentos que você consegue mapear. Tem lugares que você vai passar e não dá para mapear. Você vai precisar depender somente da bússola. Então, existe um momento em que você precisa entender, você tem controle apenas das suas ações, você tem controle apenas daquilo que você precisa fazer, mas você nunca vai ter o controle dos teus resultados. E aqui eu tenho um versículo que eu quero ler para você, que é um versículo que está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o que fala aqui, você já deve conhecer esse versículo de 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus dá o crescimento.
Entende que aqui Deus deixa bem claro que, ó, um vai plantar, o outro vai regar, mas o crescimento, o resultado, no final de tudo, a dependência é somente de Deus. Você tem o controle do que você vai fazer, você tem controle do que você está plantando, você tem controle de estar regando, mas não é isso que vai gerar o crescimento. Então, se você decidiu ser um cristão e viver debaixo de uns princípios, nota que a todo momento não existe uma obrigação. Se você decidiu ser cristão, você escolheu. A Bíblia fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Quer dizer, se você decidiu ser cristão, você decidiu viver segundo a regra dele, segundo o fundamento dele, segundo caminhar segundo uma bússola. Por quê? Porque haverá momentos de escuridão no seu posicionamento e você vai precisar confiar somente na bússola. O mapa não vai servir para nada, entende? Que no momento, vai ter momento da caminhada que o mapa vai ser muito útil. Que você vai ser muito útil você ter noção de falar, agora tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Mas vai chegar um momento que você vai se encontrar no meio do nada e você vai encontrar isso na vida de todas as pessoas que decidiram viver com Deus, porque aí é que entra a dependência de Deus. É nesses momentos que as provações vêm e que você vai ter que confirmar se você de fato está confiando naquilo que Deus está direcionando ou se você está confiando naquilo que você descobriu no meio do caminho, na tua confiança, na tua performance. O mapa ele ajuda muito a viagem em momentos específicos, mas haverá momentos que ele não vai servir para nada. E é nesse momento que você tem que começar a mudar o seu posicionamento. E aqui eu quero te convidar a você a começar a mudança de posicionamento. E antes de eu concluir esse vídeo aqui, que nós já estamos no final, eu quero que, se você está tendo muita dificuldade de compreender esse momento seu, de para onde ir, como fazer, o que está acontecendo na sua vida, você se sente travado, parado, porque nesses momentos é um momento que muitas vezes nós não sabemos, nós estamos no meio do limbo, sabe? Porque quando você está perdido, você trava. Por que quando você está perdido, você trava? Porque você não sabe que se andar para frente, se você avançar, de fato você está avançando. Porque como você está desorientado, você não sabe se o caminho é para lá, porque se o caminho for para cá e você está virado para lá, nota que você vai mais longe daquilo que você gostaria de ir. Então você talvez vai ter que virar. Então esses pontos cegos, muitas vezes é muito difícil a gente tomar decisões sozinhos. Então eu quero vou deixar um link aqui abaixo para você, se você fazer sentido para você ter uma ajuda de encontrar esse ponto cego, de encontrar esse norte, eu quero poder te ajudar com isso, tá bom? Então, agora aqui eu quero te dar uma mudança de posicionamento. Troque a pergunta que talvez muitas vezes você faz com a metodologia que vai transformar a minha vida agora, qual é a metodologia que eu preciso fazer agora, qual é a metodologia do momento. Começa a mudar agora a pergunta, que é o quê? Quais são os princípios? Qual é o princípio que eu preciso agora aplicar? Quais são os princípios aplicados? Entende? Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Porque quando você está baseado ou alicerçado com alguns princípios, você vai entender que a importância que hoje é o que eu faço para tudo. Eu entendo o poder que uma ferramenta tem, eu entendo o quanto é importante a ferramenta. Então, quando eu estava fazendo, como eu falei para vocês aqui, quando eu fiz vários, porque todo mundo que gosta de desenvolvimento pessoal fez vários cursos já. Quantos cursos você já não fez? Quantas metodologias você não aprendeu? Só que agora, se você ficar escravo, e eu lembro quando eu comecei minha jornada, eu era muito dependente da ferramenta. Eu ficava muito na dependência da ferramenta. E ali é muito ruim, porque a todo momento você quer usar uma ferramenta. Todo momento, você já comprou uma ferramenta, se você gosta de ferramenta, você sabe disso. Às vezes você quer usar a ferramenta para tudo, mas quando ela é nova, você acha que ela dá certo para tudo. E não dá. Tem ferramenta que não dá certo. Tem ferramenta que você vai usar, tem ferramenta que é martelo, tem ferramenta que é alicate, e tem ferramentas específicas para situações específicas. Mas entende que o direcionamento, ele é o mesmo, que é o princípio, ele não muda. A tua bússola, a tua base, ela nunca vai mudar, independente da ferramenta. E eu costumo sempre falar o seguinte, que quando a gente fala sobre questões de espiritual, como cristão que somos, nós sabemos que só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Não existe outro caminho a Deus a não ser Cristo. Porém, quando nós falamos sobre a nossa alma que está perdida nesse plano terreno aqui, e a nossa alma que Jesus veio buscar, a alma que havia se perdido, existe muitos nuances, muitos direcionamentos, existe muitos mapas para se chegar ao mesmo lugar. Você pode por aqui, você pode por lá, você pode tal. Só que entenda uma coisa, o princípio ele sempre vai ser o mesmo. E eu espero que esse vídeo possa ter te dado pelo menos um nuance de entender os erros que muitas vezes nós cometemos como cristão e que nós não devemos cometer mais, de entender que qualquer erro, que esse erro é muito comum das pessoas que entram dentro do desenvolvimento pessoal e que se você de alguma forma se perdeu, que você possa voltar novamente aí a buscar, a se entregar
de verdade aos seus princípios, né? Sem abrir mão do mapa, que é tão importante também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você ainda não deixou, deixa seu like aí. Se de alguma forma, ainda que seja uma palavra que serviu para você, eu tenho certeza que pode mudar a tua vida, que basta só uma palavra. Uma palavra que Deus possa enviar para você e pode mudar a sua história. E se te serviu, compartilha com alguém que possa estar precisando também ouvir essa mensagem. E que Deus te abençoe. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. E até mais. Deus abençoe.